Vamos lá, então. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar dos assuntos, né, do nosso espírito, cuidar do nosso comportamento, de todo o aprendizado, né, que a gente vem tentando fazer ao longo dessa nossa jornada, né, junto aos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite, hoje com o tema Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, com o subtema Como ser puros, se ainda me comprazo com os equívocos. Hoje, quem trará o estudo sou eu, né? Serei eu, contando com a participação de todos vocês. Então, nós vamos iniciar com a canção Estou Enganando a Quem, de Carlinhos Conceição, em seguida, a prece com Júlio Filho. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar
Mestre amigo, mais uma vez, cá estamos nós, felizes por mais esse encontro contigo. Cuidar do céu em mim, diz a canção. Buscar nos tornarmos puros de coração. É o nosso propósito. É o estudo dessa noite, Senhor. Suplicamos, Mestre querido, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que efetivamente possamos internalizar as lições de hoje e colocá-las em prática o mais breve possível. O Senhor nos assegurou, Mestre querido, que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, que o Senhor ali estaria. E cá estamos nós, Mestre amigo, reunidos em teu santo nome, para tratar do legado maior que o Senhor deixou para a humanidade, que são as suas lições de amor. Abra, Mestre amigo, uma janela em nossas mentes, portas em nossos corações, para que efetivamente possamos aprender e praticar a sua doutrina de amor. Se conosco, Mestre querido, em mais esta oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Júlio Filho. Eu quero agradecer a todos também, né, por terem se disposto, né, se predisposto a estar aqui hoje com a gente, falando das coisas do Espírito, né, como a gente sempre vem sinalizando, né, a importância que a gente precisa dar, né, a esse nosso estudo, esse nosso momento, né, de aprendizado através da nossa doutrina. Bom, hoje a gente vai tratar do tema Bem-aventurados os puros de coração. Deixa eu começar o compartilhamento. E aí vocês podem estar me perguntando, mas a gente já estudou esse tema, né? Já estudou, sim, já passou por ele, inclusive, em 2 momentos, né? Com as companheiras Maria Paula e Ana Cristina, não tem muito tempo. Mas a gente sabe que estudar doutrina, né, é sempre uma oportunidade que a gente tem de aprendizado, né? E que esse aprendizado vem de várias formas, vários ensinamentos que a gente agrega a cada vez que a gente se debruça, né, para estudar as obras, a gente sempre agrega novos conhecimentos, né? Então, essa é uma nova oportunidade que a gente tem para aprender mais um pouquinho sobre esse tema, e aí, como eu falei, eu conto com todos vocês para esse momento, essa nossa discussão, né? Mas tem aí uma pitadinha que a equipe da educação trouxe para a gente, uma pimentinha aí, uma cereja desse bolo, né? Trazendo o subtema, como ser puro se ainda me comprazo com os equívocos? Né? Esse capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, ele é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembro que, na ocasião, Maria Paula trouxe para a gente 2 questionamentos, né? Para a gente refletir. O que nós precisamos para ter o coração puro? E onde podemos encontrar a condição dessa pureza? Na ocasião, a gente discutiu, refletiu, né, sobre o que seria ser puro de coração, né, onde a gente concluiu que seria
a limpeza do nosso espírito, a limpeza interior, né? Seria a aplicação desses conhecimentos que a gente vem agregando, conhecimentos dos ensinamentos do Cristo, né? Seria aplicar mesmo, viver esses ensinamentos, né? O ver a Deus seria ser luz, né? Compreender Deus na sua essência, também viver os seus ensinamentos, né? Nosso melhoramento mesmo interior. E aí, nós vamos recapitular bem en passant esses itens, né, que nós estudamos, que nós vimos com as companheiras Maria Paula e Ana Cristina, para que a gente possa iniciar realmente o estudo da noite, né? Na verdade, não é iniciar o estudo da noite, mas para que a gente complemente de uma forma diferenciada ou trazendo, agregando novos conhecimentos, tá? Nós vimos nos itens, né? O primeiro item ele fala exatamente da passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 8, que é esse, bem-aventurados os puros de coração. Já no item 2, ele traz exatamente a passagem das crianças, por isso que eu trouxe aí a imagem, né, das crianças em torno de Jesus, onde Jesus fala, né, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E no item 3, ele comenta, né, essa passagem, dizendo que essa pureza de coração, né, que Jesus usa a criança como esse símbolo da pureza, né, porque está diretamente ligada à simplicidade, à humildade, né, e totalmente distante do orgulho, do egoísmo, né, está excluído dessa pureza de coração, esses dois vícios, né, que está tão arraigado em nós. E aí a gente se pergunta, né? A gente está num mundo de provas e expiações, a gente ainda tem muitas dificuldades até de chegar ao entendimento do que seja essa pureza, né? Vamos dizer assim, como que eu vou chegar a ser puro, como faz a pergunta lá, se eu ainda me comprazo com esses equívocos? Como que eu vou... Quantas encarnações serão precisas para que eu alcance esse reino dos céus, né? Então, claro, a reencarnação, ela faz parte desse processo, é ela que vai nos auxiliar nesse avanço aí para que a gente possa ter mudanças na nossa vida. E aí eu trago para vocês a questão 100 do Livro dos Espíritos, né, que fala da escala espírita. A gente sabe que a natureza não dá saltos, que a gente vai precisar ainda caminhar muito para chegar à perfeição, né? Mas a gente sabe, e a gente repete isso até brincando, que um dia todos nós seremos anjos, né? Mas nós sabemos que essa perfeição vai chegar, só não sabemos quando, mas depende de cada um de nós, porque esse crescimento é individual, né? Esse avanço é do espírito, então cada um tem o seu momento, está num degrau, né? Está numa série nessa escola da vida. E aí a escala espírita ela mostra para a gente, né, basicamente 3 ordens, mas cada ordem tem as suas nuances, tem vários degraus, né? Ali não mostra todas os degraus, né, vamos dizer assim, as classes, mas está sintetizada aí nessas 10 classes. E lá, na primeira ordem, encontram-se os espíritos puros, né, que são aqueles que já alcançaram a perfeição. Na segunda ordem, então, aqueles que já predomina, né, o espírito sobre a matéria. Existe ali jamais o desejo de fazer o bem, mas ainda estão em fase de provas, ainda reencarnam, né? Tem ainda uma necessidade, claro, bem diferente daqueles que estão na terceira ordem, que é onde predomina a matéria sobre o espírito, que tem a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. E aí? Onde é que você está se encaixando aí? Júlio Filho está com a cara ali, meu Deus, estou mais evoluído do que eu pensava. Como é que vocês estão se vendo? Eu vou até descompartilhar aqui para vocês participarem. Tem uma quarta ordem aí, não? Abaixo disso?
O negócio tá ruim. Tá ruim, amor? Tá. Como é que vocês estão se encaixando aí? Vocês acham que já estão lá na segunda ordem, estão passando para a primeira? André que sempre fala, Maria Regina está lá puxando a cordinha. Maria Regina, então está onde? Está lá na segunda ou está na primeira, Regina? A doutrina espírita ela tem essa facilidade de nos acordar e lembrar, fazer com que nós nos lembremos onde realmente estamos. E essa pirâmide, ela nos assusta, porque eu concordo com o Júlio. Não tem um quarto estar. A Patrícia botou aí que o Adilson sempre falava dessa ordem aí lá embaixo para homenagear aí a Shirley, que está voltando hoje com a gente. Né? O Adilson fala, não estou ali ainda não, estou bem abaixo. Imaginem. Eu, então, realmente não é fácil. E aí a gente vai, né? Vai se perguntando, né? Vai se olhando aí no espelho, vendo onde que a gente realmente pode estar. Fala, Júlio. É interessante, né, que a gente observar que dentro de uma ordem, né, ainda tem uma série de classes, e dentro das classes a gente vai observar uma série de degraus, né? Então, a coisa é bem mais complicada do que a gente pensa. Isso. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, olha só, todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus. Aquela larvinha ali, ó. Está bem representativa, não? Interessante. Eu ia perguntar, porque ali a terceira ordem está essa larva, o segundo ali é tipo um casulo, seria isso? Parece, né? E em cima está o diamante. Né? E eu acho que foi muito bem simbolizado. Muito bonitinho. A imagem é colhida da internet, não é obra minha, mas eu achei bem bacana essa representação. Eu fiquei em dúvida, assim, eu queria entender melhor o que seriam os batedores e perturbadores. Porque, não sei, não entendi muito bem. Eu chamaria de espíritos zombeteiros, né? Aqueles que querem perturbar a ordem mesmo. Batedores, eu entendo como bagunceiros, perturbadores. Nossa, mas eles vêm depois de neutros? Sei lá. Eles estão melhores do que os neutros? Acho que isso que eu fiquei... Os pseudo-sábios, isso que eu fiquei pensando. Pseudo-sábio é aquele que acha que sabe tudo, mas não sabe nada, né? Neutro, você não faz nem o bem nem o mal, não age nem para lá nem para cá. Que ser é muito, vamos dizer, reflexivo mesmo, né? Mas batedores, perturbadores, quando a gente fala de espíritos zombeteiros, é uma ideia assim ruim, né? Mas às vezes são brincalhões, né? Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Júlio, André? Ali, na realidade, nessa terceira ordem tem essas subdivisões de classes, né? Mas não quer dizer que o da sexta classe está acima do da 10ª classe. É lógico que vai subindo até chegar à primeira classe, mas tudo engloba todas essas paixões. Esses espíritos de terceira ordem, está tudo embolado nesses espíritos zombeteiros, perturbadores, os pseudo-sábios, que são aqueles que acham que têm conhecimento e por isso mesmo já estão salvos, né? Mas, na realidade, todos nós ainda estamos em busca de uma perfeição, por isso também somos impuros, mas não tem essa sequência. Nessa terceira ordem, ainda estamos todo mundo aglomerado. Essas subdivisões foi mais realmente só para dar uma separada. Né? Isso, exatamente. E eles nos favorecem também, porque eles chamam nossa atenção para despertar para o plano espiritual. Então, eles nos ajudam, eles nos auxiliam. Sim. No despertamento. Isso. Aí, olha, é interessante agora que a gente vai ver a questão 99, que é antes dessa escala espírita, que também está lá no Livro dos Espíritos. Lê, por favor. Shirley, eu vou pedir vários participantes hoje, hein? Estejam atentos, por favor. A hora que eu falar o nome, abra o microfone, porque tem sempre uns que a gente pede mais para ler. Hoje eu vou pedir os que menos participam. Shirley está chegando hoje, vamos lá. Já vai fazer prece, vai ler. Vamos lá. Lê para a gente essa questão 99, a pergunta e a resposta, por favor.
Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sumiu. Ih, peraí, devo ter clicado aqui para ver o bate-papo. Desculpa. Vai, desculpa. Ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Essa questão aí dos zombeteiros, né, como a gente fala, querem perturbar a ordem, brincar e tirar a gente do sério, chamar nossa atenção, como a Patrícia falou, mas não são essencialmente maus, e a gente está no caminho, né? Como a gente sempre fala, a gente está no processo. Lulu Santos já vem falando na música, né? A passos de formiga e sem vontade. A gente ainda está, né, faltando muito para chegar lá, mas a gente está caminhando. É um processo, né? O processo educativo é longo, mas ele vai acontecendo, por mais que a gente não perceba. Aí, voltando lá para o Evangelho, né? A gente permanece no capítulo 8, e o item 7, nos itens seguintes, né? E eu destaquei o item 7. João Carlos, por favor, pode ler para a gente? Abriu meu microfone. Isso. Capítulo 7, Não. Item 7. Capítulo 8, item 7, isso. Desculpa. Conferem-se as consequências. Sofrem-se, desculpa, João, sofrem-se as consequências. Desculpa. É que eu aproximei aqui, dá um pouquinho embaçado, mas tudo bem. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Essa é a pergunta, né? Isso. Questiona-se agora ou pode responder? Pode responder. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado, naquele a quem essa ideia ocorre, mas que recebe a progresso... Mas que a repele... mas que a repele a progresso em vidas de realizar-se, naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Nenhum o trabalho será feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva a conta de todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, esses itens, né, que seguem, que é do 8, do 7, do 6 a 10, né, ele fala do pecado pelo pensamento. É do 6 e 7, aliás. Ele fala do pecado pelo pensamento, que a gente ainda está muito nessa condição, porque a gente já avançou um pouquinho, não, eu já consigo controlar, né, as minhas atitudes, eu já não faço mais como eu fazia há tempos atrás. Hoje eu só penso, não consigo ainda controlar o meu pensamento, né? Não pensar, melhor dizendo, né? Eu penso, mas fico só para mim. Ainda é considerado, né, um processo, está dizendo, ó, ele já tem um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Já caminhamos mais um pouquinho. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, como a pergunta lá que fazia, como ser puro se ainda me comprazo com os equívocos, né? Não só nas ações, mas nos pensamentos também. O mal existe na plenitude da sua força.
Num trabalho, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Ainda precisa avançar mais um pouquinho, né? Porque isso são responsabilidades nossas. Eu vou deixar o André falar, que levantou a mão. Pode falar, André, pode comentar. Você está conseguindo ler o chat, né? Não, porque eu fui clicar aquela hora e ele avançou a tela. Então, então eu falo. Tá, o André. Deixa eu tirar a mão aqui para poder acessar os olhos. É interessante essa questão e essa resposta, porque a gente não pode esquecer que somos espíritos recalcitrantes e que estamos sempre estamos vindo, né, por centenas de encarnações e trazemos conosco, né, amigos e inimigos de um passado, né? E às vezes, quando aqui no corpo físico, e conforme diz até a própria questão do Livro dos Espíritos, nós somos muito mais influenciados do que nós imaginamos. Então, esse pensar no mal, a gente temos que tomar cuidado, porque às vezes essa questão do pensar no mal não é nossa. Mas o se manter conosco, aí sim, depende de nós, depende da nossa vontade em repelir esse mal. Porque a gente pode aí cair num movimento obsessivo. Porque toda obsessão simples, ela começa justamente com a influência de um pensamento mal, que não é repelido e nem necessariamente a pessoa é ruim, é má, mas justamente por uma má influência, às vezes, de espíritos inimigos de um passado, talvez nem tão muito distante, acabe aquilo se tornando mais forte, criando uma raiz e a ponto de chegar a uma fascinação. Então, a pessoa, ela naquela presente encarnação, ela não é mal, né? Não é má. Está por conta de influências outras, mas a gente não pode esquecer nunca que a vontade de repelir sempre parte da pessoa, para que ela não fique em volta desse sentimento ruim, de ódio, de maldade. Por isso que a gente fala da vigilância do pensamento, né? Fala, Júlio. Esse item, esse parágrafo que aí está, ele é bastante interessante também, complementando a fala do André, para a gente fazer a nossa avaliação, né? Em que circunstância, em que momento, né? Que tipo de pensamento eu me comprazo, qual é aqueles que eu já tenho condições de repelir, aqueles que ficam comigo eu fico curtindo, não é? Acho que aí esse parágrafo, esse item é bastante interessante para a nossa avaliação, porque alguns a gente sabe, não, isso aqui eu vou repelir de imediato, eu não vou guardar, mesmo que venha a ideia, eu não vou guardar, e mesmo que eu seja, como se diz, intuído, levado a determinados pensamentos, eu vou repelir. Mas tem aqueles, né, pensamentos que eu vou curtir, tem aqueles pensamentos que eu vou dar asa, né, vou me comprazer um pouco com eles. Então, ele é muito alimentar, a palavra certa, muito obrigado. Então, eu acho que esse trecho de Kardec é muito legal para a nossa avaliação. Né? Por quê? Porque determinados pensamentos, obviamente, que nós já estamos num patamar que ele vindo, a gente vai repelir de imediato. Não, isso aí não é meu, ou que isso, meu Deus, pô, me perdoa, não quero saber disso, não vou. Mas tem outros que a gente vai curtir, vai alimentar, é bom para avaliar. Estou me repetindo. Vamos lá, entendi. Bom, para a gente avançar um pouquinho, os itens que seguem, né, de 8 a 10, ele foi trazido pela Ana Cristina na época e falava, né, das mãos lavadas, né, daqueles rituais, daquelas exigências, dos costumes da época e que Jesus repeliu. Né? Eu citei aí, tirei só um trechinho, onde ele fala, né, o que sai da boca procede do coração.
e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, a gente sente, a gente pensa, muitas vezes a gente age, né? Então, não temos que nos prender a rituais, né? Aos costumes, às vestimentas, não é isso que importa, né? Jesus chamava a atenção naquele momento, né, naquela situação, para o que realmente era importante, né, que são as coisas do espírito, não essas exteriorizações, né? Então, nós na época discutimos sobre isso. No item 13, ele fala dos escândalos. Lê para a gente, Júlio, por favor. Tem 13, 2 escândalos. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Então, esses foram os itens, né, do capítulo 8, em que a gente tem ali vários exemplos, né, do que são corações impuros, ou dos exemplos, né, do que é ter um coração puro, como a gente precisa se melhorar ainda, né, vários puxões de orelhas que Kardec nos dá, porque a gente precisa sempre rever, né? É um capítulo que chama muito a nossa atenção, porque é uma necessidade que a gente tem de pensar sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, como que a gente vai se melhorar. Mas a minha intenção hoje, o nosso objetivo, não é que a gente fique só fazendo a selfie, né? Assim, olhando para dentro de nós e se lamentando porque a gente ainda está naquela quarta ordem lá, ou, né, que a gente está nem se sentindo bem, se colocando na terceira. Não é para a gente sofrer por isso, mas o que eu estou fazendo com essas informações que Kardec nos ofereceu, né? Que a doutrina espírita traz para a gente, que a gente está anos estudando, revendo, né? Há pouco tempo a gente falou desse item, a gente está trazendo de novo, porque ainda é necessário a gente se debruçar sobre isso, né? Nós já estabelecemos nossas metas para 2021. A Carminha sempre comenta com a gente, né, que é um hábito dela escrever lá na agendinha dela quais são as metas para o ano que está entrando, o que ela não conseguiu alcançar no ano passado e vai repetir esse ano. Mas a gente não tem que pensar nas metas, né, nos objetivos materiais, né? Ou o curso que ainda falta fazer, a casa que eu quero comprar, o carro que eu vou trocar, não são essas metas. A gente está falando de metas espirituais, das virtudes que eu preciso alcançar, né? É uma oportunidade, quem ainda não fez, coloca lá, o meu item principal é paciência, né? A virtude que eu mais preciso, está sempre renovando, ainda não consegui atingir não, mas não desistir. E eu estou fazendo a minha parte para a construção de futuro melhor? Estou buscando purificar o meu coração? Né? Estou tentando não me comprazer com esses pensamentos que eu já sei que não são bons? São questões que a gente traz para nós mesmos, não precisa responder agora, mas a gente precisa pensar sobre isso. E aí, a gente vai analisar, a partir de um texto bastante interessante, né? A Coletânea do Além, de Emmanuel, onde ele traz no capítulo 1, a criança é o futuro. E aí, antes de começar a leitura do texto, no livro A Gênese, né, ele vai falar para a gente da nova construção, né, a construção de um novo porvir, que compete a nós, a humanidade, alcançar. Vai depender de cada um de nós, né? Para que esse mundo de regeneração aconteça, primeiro tem que acontecer a nossa transformação, né? Não é cataclisma, não é
sabe, transformações no mundo material. É dentro de cada um de nós. A construção desse porvir, Kardec entendeu também que vai iniciar com a transformação a partir da infância, né? Tá um dos fundamentos principais. Esses seres que nos foram confiados, né? É uma grande possibilidade, é a partir deles que as transformações podem acontecer, né? Todos nós reencarnamos, né? A doutrina que nós nos filiamos nos diz isso, que é através da reencarnação as nossas transformações, que elas vão acontecer, né? Mas aí a sinalização, né? E a gente vai ver agora de Emmanuel, que é através da educação e é através da criança. Então, deixa eu ver aqui quem... Maria Regina, lê para a gente, por favor. Abre seu microfone. Pois não. A criança é o futuro. Livro Coletânea do Além, Emmanuel, capítulo 1. A criança é o futuro. É imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. É quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. A criança é o futuro. E, com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Continua, né? Pode, Júlio. Espera aí, Regina. Pode, depois que o Júlio falar, você continua. Então volta lá, por favor. Aí, Emmanuel diz para nós, né? Os homens de agora serão as crianças de amanhã. A criança é o futuro. Os homens de agora serão as crianças de amanhã. Então, a proposta é uma proposta de autoeducação, da educação de nós mesmos, né? Buscar cada vez mais e melhor a nossa autoeducação é que vai nos levar a esse, pelo menos é a minha interpretação, né, do que Emmanuel está falando aí para nós. É muito interessante a questão no processo da reencarnação, então que nós nos preparemos hoje para quando nós voltarmos um pouco melhor. É mais ou menos por aí. André vai acrescentar. Acrescenta aí, André. Pode falar, André. Eu lembrei do Júlio falando que ali nos 10 mandamentos, né, os nossos irmãos evangélicos, e de tradução em tradução, mudou, né, de na para até, que pagarão os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, no caso, tradicionalmente. Mas depois veio o Evangelho nos esclarecendo que é na 3ª e 4ª geração. Ou seja, é você mesmo que volta para expiar aquele seu processo em que você cometeu aquele delito. E aqui, claramente, também vem nos trazendo que o futuro é da criança, porém, somos nós mesmos, numa outra encarnação, já com esforço de uma auto-melhora, para impulsionar o progresso. Porque é lógico que um espírito que vem para que a gente oriente e eduque, mas ainda vem com resquício pesado, né? Fica difícil que essa criança, que esse espírito, ainda um pouco difícil e atrasado, como todos nós somos, né? De ser o futuro. Mas, a partir do momento em que a gente tem consciência dessa lei reencarnacionista, a gente busca o autoconhecimento, se melhorar,
Amanhã seremos novamente crianças, numa nova personalidade, e aí sim impulsionaremos, né, essa transformação do mundo de provas e expiações para a regeneração que, na realidade, já está acontecendo. Por isso, essas mudanças todas que vêm acontecendo. Já acontece, e a espiritualidade nos diz que já se reencarnam espíritos para impulsionar esse processo de mudança. Então, são essas crianças, é lógico que ele colocou aqui com exceção dos espíritos missionários, mas espíritos já bastante evoluídos, né, consciente de si e do seu estado no mundo para impulsionar essa mudança. Bastante boa essa página, interessante. Isso. Mudança, né, André, que começa com a transformação de nós mesmos, né? Isso é que é interessante. Muito, muito. Isso. Ele coloca a educação como elemento principal, né, nessa mudança dessa nova era, desses novos tempos, né? Na construção dessa nova era tem que se passar pela iniciativa educacional. Vamos lá, Maria Regina. Ai, está mudo. Está ruim Está mudo, não? Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá? Não nos esqueçamos, porém, está dando aqui um zoom, de que a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise devida à criança. E por isso, talvez que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental, junto à paisagem humana aureolada de sorrisos infantis. Aludia, sim, à tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que, durante séculos, a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. E, com muita propriedade, o Cristo exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A iniciativa de educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Cuidemos da criança como quem acende claridade no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. E aí, meus irmãos, essa página, né, ela foi trazida numa palestra que eu assisti do Arthur Valadares, onde ele chama a atenção, e aí eu queria dividir com vocês, porque para mim foi um novo olhar, né? Ele chama a atenção desse deixai vir a mim os pequeninos. Diferentemente do que do que eu tenho costumado a refletir sobre essa página, de olhar para a simbologia da criança, né, como símbolo da candura, e que ali estaria não só isso, né, mas é aquela argila moldável, onde a gente vai, através da educação, através do, como o Júlio falou, da autoeducação, né, eu preciso ser
exemplo para essa criança, eu preciso educá-la de forma integral, não só pensando nesse corpo perecível, né? Mas o apelo que ele faz de deixar vir a mim os pequeninos, Emmanuel nos chama a atenção para esse embarreiramento, né? Vamos pensar nos discípulos impedindo que as crianças chegassem a Jesus. E Jesus fala, deixai vir a mim. Ele destaca lá, deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Por que ele fala isso? Porque nós, enquanto seres equivocados, que ainda nos comprazemos no mal, muitas vezes nós somos esse impedimento desse espírito. E aí também ele fala que não são só as crianças no corpo físico, né, infantil, mas os espíritos infantis ainda, porque ainda não conseguiram alcançar, né, um certo grau de conhecimento, ou tem ignorância mesmo nas coisas do espírito. Então ele fala para todos esses também, né? Ele usa essa simbologia também. Então, até que ponto nós estamos sendo esses discípulos que impediram as crianças, que estavam tentando impedir as crianças de chegar a Jesus? Com as nossas atitudes, com os nossos vícios, com os ensinamentos que a gente faz sutilmente, sem achar que a gente está prejudicando aquela criança, a gente está deixando com que ela fique distante dos ensinamentos do Cristo. Eu queria saber se algum de vocês já tinham, vou até interromper aqui, se vocês já tinham visto essa passagem sob esse prisma. Vocês já tinham analisado? Quero aí mexer com os cascudinhos, que já viram essa passagem trocentas vezes. Já tinham pensado por esse ângulo? Não, na realidade, eu não tinha visto dessa forma, e depois você deixa a palestra para que a gente possa ver ela na íntegra, de Arthur Valadares, que eu também gosto bastante dele, mas eu realmente não tinha essa visão, esse simbolismo de que, na realidade, ele ali já estava jogando um símbolo bem mais para frente, ou seja, porque somente nós mesmos, ignorantes que ainda somos, precisamos. Então, deixai que venham a mim, para que eu possa libertá-los dessa ignorância. Então, e a gente mesmo ainda continuamos pequeninos, né? Porque a gente, além de não conseguir chegar até Jesus, impedimos aqueles que querem chegar. Porque ele usou essa simbologia para que a gente pense em nós, porque todos nós, de uma certa forma, estamos envolvidos com a educação. Influenciamos ou somos influenciados pelas crianças, né, com todos que nos rodeiam. Não são só os professores, só os pais como missionários, mas todos nós, de alguma forma, temos experiências, né, com as crianças. E muitas vezes a gente não se percebe fazendo isso, né? Ele cita alguns exemplos bem interessantes, mas eu lembro de um caso que ele contou da mãe que falou, se você não comer, eu vou dar para o seu irmão. Botou lá no prato do irmãozinho. O irmãozinho foi e comeu aquele alimento lá que ele colocou. A criança ficou tão irada porque o irmão comeu o alimento que era dela, que naquele momento ali, o que ela suscitou naquela criança, né? Não foi um sentimento bom. E também lembrei de um caso que rodou pouco tempo na internet, da criança que assoprou a velhinha no aniversário, e ela fez aquilo com tanto prazer, e a irmãzinha na hora puxou o cabelo dela, não sei se vocês se lembram, e aquilo viralizou, todo mundo curtindo, rindo, como se fosse, né? E a criança, naquele momento, ela estava tão irada, com tanta raiva da irmã, porque a irmã apagou a velhinha, que ela estava com tanta vontade ali, comemorando o seu aniversário. Então, nesses momentos, a gente fala certas coisas para a criança, né? Se você fizer isso, você vai ganhar uma boneca. Se você comer, você vai pegar o telefone. É sempre nessa barganha, assim, fazendo com que a criança desperte outros sentimentos, não daquele que ela deveria, né? De se preocupar com o alimento, não vai ver o celular porque está na hora da refeição, você precisa prestar atenção nele. Assim, situações em que a gente não se percebe cometendo equívocos, né? João Carlos, pode falar. É só uma observação dentro desse contexto também. A questão de como estar pronto, né? Porque às vezes a gente até quer ajudar, educar, o adulto, né? Orientar a criança, mas muitas das vezes, como você acabou de dizer, orienta de uma maneira totalmente equivocada. Então,
Se o adulto também não estiver pronto, mesmo como criancinha, ele não vai poder ajudar a outra criança na menor ainda, né? Quer dizer, bastante uma informação e ter essa visão. O Júlio sempre obrigado fala uma pela coisa que é importante a gente relembrar. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Muitas vezes a falha acontece porque ele mesmo desconhece. A gente vive isso aqui na nossa família. O Júlio tem uma netinha de 4 anos. Como a gente fica conduído, né? Porque aquela criança, que é um espírito bem difícil, infelizmente está sendo mal conduzido porque os pais não adquiriram certos conhecimentos que seriam necessários para essa educação. Então, precisam. E aí, não tem curso de pais, né? Uma vez eu ouvi o César Said fala disso, né? Que precisava ter cursos para os pais entenderem que mundo é esse, como que a gente precisa lidar com essa... Porque nem todo mundo fez psicologia, né? Eu mesmo que estudei pedagogia, psicologia foi 2 anos, 2 disciplinas só num semestre, muito pouco, entendeu? Então, a gente precisava entender mais sobre essa mente e sobre as questões espirituais. Como a André falou, esse espírito está reencarnando, né? Regina, pode falar. Você está tocando na essência da questão. Você está olhando um ângulo muito importante, porque, Jaqueline, nós nos perdemos exatamente, às vezes, nessas questões. Quando a lição ali fala que nós podemos embarrear, às vezes, nesses exemplos aí que você acabou de citar, nós embarreiramos um espírito aí, porque se ele não trabalhar aquilo em qualquer momento, ele vai seguir lembrando daquilo que a mãe deu para o irmão, e que o irmão comeu, e que ele sentiu na hora, com certeza, uma raiva, e se não for trabalhado, eu acho que essas questões, na educação, nós, como adultos, precisamos observar, porque nós ainda nós também, às vezes, cometemos esses erros, mas a gente vê muito abundantemente as crianças sendo tratadas assim. São pontos muito importantes que, às vezes, a gente nem pensa que vai atrapalhar, às vezes, o futuro dele. E um outro detalhe que eu também acho muito importante, quando você fala curso de paz, sabe? Eu não sei, né, se é certo ou se é errado, se nós estamos tendo essa visão, mas na Casa Espírita precisava também de cursos de paz, para que a gente oriente, porque muita gente acha que a gente é só da liberdade, mas a liberdade ela tem que vir com disciplina, com conhecimento mesmo a criança, não é opressão. Opressão é uma coisa, disciplina é outra. Então, gostei muito de você olhar esse ângulo. A gente tem, Maria Regina, a evangelização infantil, né? A gente tem os estudos sistematizados que a nossa casa oferece, que as casas espíritas oferecem, né, de uma forma em geral, para que a gente fale das coisas do espírito, porque é muito importante naquele livro, né, que fala nossos filhos são espíritos, porque a gente precisa ver essa criança como um espírito que está reencarnando. Ele não está vindo. Né, o nascimento é ali uma oportunidade dessa criança que vai ser amada, né, tratada com todo cuidado, todo zelo. A gente perdoa facilmente, mais facilmente, né, os equívocos da criança, porque a gente vai, né, entender que ela não tem certos discernimentos, que ela nisso aqui ainda não sabe fazer, ela precisa ter mais experiência, mais tempo de vida para poder entender. Então, tudo ali é uma visão diferente. Por isso, a importância da infância. Aí eu volto lá no compartilhamento, porque o texto seguinte vai falar disso também, né? Eu vou pedir a ajuda da Bruna. Bruna está aí para ler para a gente? Estou sim, vou ler, deixa eu aumentar Por favor. Aqui. Livro O Consolador, 109, questão 109, né?
O período infantil é mais importante para a tarefa educativa? Aí, resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, é nesse período que esse terreno está fértil. É onde a gente pode aparar as arestas, as más tendências, né? Esse espírito precisa desse encaminhamento, né? Por isso que a gente fala que os pais são missionários. Mas aí eles precisam ser exemplo, como eu botei lá embaixo para não esquecer, dessa autoeducação que o Júlio trouxe, né? Como que ele vai ensinar o que ele não sabe? Então, a gente continua se equivocando, e aí a gente vê as crianças, né, de uma forma em geral, eu vejo dentro da nossa casa, como eu falei, né, que discute como se tivesse com uma coleguinha, sabe? O desrespeito é total. E aí, essa criança nessa fase, ela precisa de ser olhada como um ser integral. Não só aquele corpinho frágil, aquela criança que precisa dos cuidados físicos, da alimentação na hora certa, do banho, que não, claro, nada disso pode deixar de acontecer e da melhor forma possível. Mas a gente precisa ter esse olhar desse espírito que está ali, né, para ser encaminhado, para conhecer as coisas do Cristo, os ensinamentos de Jesus, as virtudes que precisam ser ali alimentadas, porque se esse espírito que já tem um histórico, né, difícil, ele vai te tentar, vai te testar o tempo todo. E é isso que a gente vê nessas crianças, que a gente fala, meu Deus, de onde essa criança tirou isso? Pode falar, André. É interessante essa questão do livro Consolador, porque aqui vem dizendo exatamente do processo reencarnatório, e que a criança, o espírito ainda está se acoplando ao corpo físico nesse período ainda da idade até os 7 anos, e que no momento, esse é o período que a gente tem em que a personalidade dele ainda não está totalmente formada. Então, nós somos indivíduo, que em cada encarnação vestimos uma nova roupa, uma nova personalidade. Nesse período, os pais conseguem modelar um pouco apenas o indivíduo, para que quando se concretize totalmente a sua encarnação a partir dessa idade, né, ele já tenha esses novos valores um pouco mais fortes. Porque se a gente não fizer esse exercício, depois que ele realmente tomar posse e concretizar a sua existência, ele volta com todas aquelas suas imperfeições e também o seu lado bom. Mas isso, para nós também, eu digo para mim, porque a gente às vezes só tem consciência, apesar de ter nascido numa família espírita, eu questiono, por que eu não fiz isso lá atrás com meus filhos? Né? Por que eu não fiz essa questão? Então, eu acho que realmente essa formação de pais, conforme disse a dona Maria Regina, do mesmo jeito que a gente tem o apoio fraterno, tomara a Deus que no futuro a gente tenha essa orientação também para os pais, porque a gente educa os filhos na evangelização e na mocidade, né? Mas às vezes o filho chega em casa moldado com o ensino e o pai precisaria também de uma orientação espiritual, né? Porque às vezes o filho vem, pai, o senhor vai fazer isso, no exemplo, né? Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Né? Então o filho às vezes apresenta uma conduta de melhora, mas o pai, quando chega em casa, ele, por não ter tido um amparo quando criança e depois para ser pai, ele acaba bagunçando tudo. Então, é muito importante a educação. Mas como uma história que diz Divaldo, né, que todos conhecem, eu não vou contar aqui a história, que o filho que é médico, né, a mãe luta para o filho ser médico, depois ele, com vergonha da mãe, que era negra e pobre, não chama nem para o casamento, não chama nem para a formatura, e depois ele vai descobrir que a mãe morreu.
e vai até Divaldo, e de repente o espírito da mãe aparece do lado do filho porque ele estava totalmente desorientado, arrependido por tudo que fez com a mãe. E aí Divaldo diz para ele, para encurtar a história, ame nas mães abandonadas. Então, sei também que se a gente errou de repente na criação dos filhos, podemos orientar na criação dos netos e dos sobrinhos, tentar pelo menos fazer diferente, já que não conseguimos moldar dessa forma, que a gente possa fazer diferente naquelas crianças que chegam até nós, pelo menos mostrar o caminho. Isso aí. Bruna, Entendi. pode falar. Duas coisas assim interessantes. Uma é que um dia eu vi um podcast, né, que são esses canais de discussão sobre coisas, e era justamente sobre educação não violenta, sobre como falar e etc. E aí, eu ouvindo aquilo, né, eu percebi que até eu, que sou de uma geração mais nova, faço algumas coisas que seriam, vamos dizer assim, que não seria uma forma como essa psicóloga e outras pessoas estavam explicando que seria ideal. Então, algumas coisas de grito, algumas coisas tipo segurar, fica aqui quieto, sabe? E outras coisas, assim, dando exemplo de várias outras coisas que a gente faz, a gente aprende, a gente repete. E aí eu refleti muito sobre isso. Quando eu ouvi o primeiro dia, eu fiquei, nossa, mas eu sou péssima, assim, né? Porque o jeito que eu penso, como eu reproduzo essa educação, pelo que ela está falando, pode gerar vários problemas e vários traumas. Aí eu fiquei perguntando, mas talvez o que essa criança faça, talvez, e a gente tenha essa reação, seja um reflexo daquilo que a gente também não aprendeu do ambiente que ela está se desenvolvendo, e que às vezes a solução para aquele momento é aquilo, porque às vezes a gente está desequilibrado como adulto, a gente não sabe ofertar para aquela criança alguma condição para que ela não tenha algum tipo de birra, algum tipo de sentimento. Então, quando a gente também não tem muito a oferecer, às vezes a criança tem reações que a gente só consegue resolver da forma como a gente acha que tem que fazer aquela coisa. Então, talvez a gente também não esteja preparado para educar de uma forma também sem essa violência 100%, sem, sei lá, bater na criança, ou botar de castigo, ou gritar. E tantos outros exemplos que eu ouvi, que eu falei, nossa, eu já fiz isso, tipo, sai daqui, você fez o negócio errado, e a criança já errou. E sem querer, porque ela nem sabia, mas às vezes a gente está estressado e a gente grita com a criança. Então, assim, e várias outras coisas. Eu refleti também que isso vem muito da gente. Eu acho que se a gente também não estiver preparado para esse ambiente, para essa educação, é isso, a gente vai cair e repetir coisas que não deveria ou não fazer. E eu me senti um pouco menos culpada, porque no dia que eu ouvi, eu falei, nossa, não acredito que eu faço essas coisas. É um negócio que eu vi várias coisas simples, que a gente nem imagina que pode magoar, tipo isso, um castigo que, enfim. E é isso. E uma coisa interessante mesmo que eu queria falar é que, né, a própria psicologia diz que até os 6 anos, né, que a criança tem essa formação, essa mente, o próprio livro também afirma a idade semelhante até os 7, e a ciência descobriu agora mais ou menos o porquê que também isso acontece, porque o cérebro da criança, até os 6 anos, ele vibra as ondas magnéticas da troca dos neurônios que acontecem ali são na mesma frequência que estão os nossos sonhos como adultos. Então, nós como adultos, a gente não tem mais essa frequência durante o dia, somente quando a gente sonha num sonho muito profundo. E o da criança, a forma de conexão de neurônios nessa idade, ela é muito parecida com os sonhos. Então, por isso que ela às vezes confunde a realidade com ficção, se é verdade ou não lembra de certas coisas. Então, assim, eu achei muito interessante como que a ciência também vai junto, e tudo vai ao mesmo encontro, a psicologia, os livros espíritas e a ciência, sobre essa fase, realmente como está o cérebro da criança nesse momento. Então, eu achei muito interessante, assim, o que a gente já via lendo e estudando por outros motivos, socialmente, e conseguindo comprovar isso a partir de máquinas e tecnologias, digamos assim, né? Bacana, Bruna. Obrigada por você enriquecer aí. E a gente não pode esquecer que a doutrina espírita, ela é uma ciência, né? E são estudos que já haviam sido feitos e os espíritos nos trazem essas informações completas. E aí, para a gente não perder o
essa informação, né, de quanto é importante essa fase na infância, quando as crianças vão avançando, né, na idade, que esse espírito vai se apropriando daquela sua essência que ainda não é a perfeita, né, que ainda é equivocada, vai chegando na adolescência e a gente vai olhando para esse jovenzinho perguntando, meu Deus, da onde saiu isso que eu não ensinei isso para essa criança, para esse adolescente? Quem é aquele jovem que está ali me afrontando, né, que eu tratava com tanto carinho? Ou será que eu tratava com mais mimo do que carinho? Será que eu não deixava essa criança ter as suas responsabilidades, né? Será que eu não ensinava essa criança a cuidar das suas coisas, a organizar o seu cantinho dos brinquedos, a guardar sua roupinha no cesto de roupa suja ou a deixar sua gaveta organizada? Será que eu, né, era essa mãe tão zelosa, tão cuidadosa ao extremo, que não percebia que eu estava equivocada ali naquele momento, fazendo tudo por essa criança, que hoje é um jovem que acha que eu tenho que servir tudo na mão, que não pode lavar um copo que suja, ou deixar as suas coisas organizadas, porque, né, eu estou jogando, eu estou ocupado, eu estou fazendo meus trabalhos, eu não tenho tempo para isso, né? Os equívocos que a gente planta e depois a gente vai colher. Mas, infelizmente, a gente às vezes está cego, né? Por esse amor que a gente acha que é o amor, né? Que é tudo que eu posso fazer por aquele ser naquele momento. Mas a gente já viu que são equívocos, né? E a gente já está quase terminando. Eu vou pedir agora, deixa eu ver aqui, a Regina. Abre seu microfone, Regina, por favor, para ler o texto. Quer não? Tá ruim de ler, Regina? Ih, tá sem óculos. Ah, agora sim. Eu não consigo ver o que está escrito em cima. Ah, tá. Se você mexer com o dedinho assim no seu celular, você movimenta a sua tela. Você pode ampliar. A educação. Aqui está escrito a educação. Isso. É do livro Depois da Morte, não é isso? Isso. É do livro Depois da Morte? De Leon Denis, é isso aí. Isso. O texto fala assim: moldam-se as gerações novas a partir da educação. Daí a importância capital da educação, sobretudo na infância. Haverá um dia em que tão importante quanto aprender a ler e escrever será aprender a amar, a perdoar, a controlar-se como ser racional, ser humilde, ter consciência de si, como ser imortal que se é. Quando tudo isso for tão importante no currículo, alcançaremos outro patamar. Estamos tão preocupados em formar profissionais de sucesso, com renomes, porém temos nos esquecido de formar homens e mulheres de bem, que muitas vezes serão desprezados, mas entrarão no mundo espiritual como heróis, como vencedores, porque daqui saíram melhores. De que vale toda a conquista material se não preparamos almas que daqui saiam mais perto de Jesus? Então, Leon Denis já falava isso lá no século XIX, nos chamando a atenção para as coisas do espírito, que realmente são mais importantes, porque a gente vê isso muito mais nas famílias mais abastadas, né? De ter uma formação profissional, de que carreira você vai seguir, né? Era muito comum, se o pai era militar, de seguir a carreira militar, era exigido, se fosse um médico, né? Que a família inteira tinha que ser médico, e assim por diante. As coisas foram mudando, mas a gente vê hoje, com o avanço da tecnologia, que estão se esquecendo dos filhos da mesma forma, né? Estão se colocando aparelhos na mão, os que são abastados continuam pagando cursos e
babás e deixando a educação na mão de outros, não temos mais tempo para os filhos, né? Como a gente diz, eu preciso trabalhar, eu preciso botar comida em casa, como que eu vou educar? Eu não tenho tempo para isso. As mães falam lá na minha escola, né? Como vocês sabem, eu estou lá na escola já há algum tempo, e é isso que a gente escuta, mas eu não tenho tempo de fazer o trabalho, né, com meu filho. Eu não tenho, eu chego tarde e, infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. Não só dos que têm dinheiro, não. É dos que não têm, dos que têm, a gente não sabe nem mais qual é o peso aí dessa situação. Pode falar, Regina? Pode falar, estou te ouvindo. Então, eu sou professora já há alguns anos, mas eu entendi melhor qual é o tamanho, qual é a responsabilidade, inclusive de repassar determinadas noções para os pais, porque muitas das vezes eu entendia que a manifestação da criança vinha da convivência, né, dos hábitos e costumes desenvolvidos ali no núcleo familiar, depois que eu li, né, Nossos Filhos São Espíritas, né? Esse livro é muito importante, tudo que eu aprendi com a doutrina também foi muito importante, mas como eu já vinha namorando com todo o aprendizado da doutrina, muitos anos antes de ser mãe, eu me coloquei mesmo numa situação de colocar meu filho na evangelização desde pequenininho, justamente porque ele não foi criado com o pai. E aí eu me senti assim, pequena para ensinar ele tudo o que ele precisava. Mas eu ainda acho que em algum lugar do futuro, se nós pudéssemos ter escolas de pais, seria muito importante, porque o ser humano demora para aprender, né, as noções que ele precisa passar para um filho. Demora. É verdade. Aí, as educadoras hoje estão aí bastante aí participativas. E aí seria importante, né, que tivesse, assim como advogado lá, é importante conhecer o direito, né? A mãe precisava ter esses conhecimentos sobre como cuidar do seu filho, como cuidar desse espírito, né, que está vindo para a nossa missão. E aí, ela falou desse livro que eu já tinha citado também, e tem várias obras, né? Vários textos que a espiritualidade nos traz, falando dessa necessidade da educação em tenra idade, né? O quanto lá no futuro essa sementinha que a gente planta, ela vai ser colhida, né? Então, quando o espírito chega nessa fase da adolescência, em que ele traz toda a bagagem que ele já adquiriu nas encarnações passadas e que ele realmente deixa aflorar aquelas más tendências, não é porque eu ensinei errado agora. Na verdade, esse espírito já estava sendo, né, não mal trabalhado, mas equivocadamente, né, desorientado, ou não estava sendo ali tratado as coisas do coração, né? As purezas que ele deveria estar adquirindo, os conhecimentos do Cristo, seja através da evangelização, no nosso culto no lar, porque hoje em dia, né, com a pandemia, a gente tem aí o exemplo da necessidade de se tratar dos conhecimentos do Espírito ainda aqui em casa. Eu não preciso estar no centro espírita para poder falar de Jesus, para poder estudar a doutrina espírita. Eu tenho a minha casa, a minha família precisa estar com esses conhecimentos. Vamos trazer, vamos sentar aqui, vamos falar, procurar um livro em que a leitura seja adequada, com uma linguagem adequada para ele. Se não for, eu vou transformar para que ela possa se tornar, né? Então, são informações importantes, mas que nós espíritas já temos. E, no entanto, a gente ainda não consegue fazer, né, do jeito que a gente sabe. A gente sabe aqui, mas ainda não transformou em ação, porque a gente ainda está caminhando, ainda está com certos equívocos que a gente precisa falar mais, ler mais e tentar modificar, que é essa a nossa proposta. Aí, como que a gente faz? A doutrina espírita pode nos auxiliar, como eu estou falando? Só pode, né? Ela que vai trazer. Mas eu trouxe também um vídeo, antes da gente finalizar, eu estou partindo para a conclusão, um vídeo que mostra como que é a educação no Japão, quando a gente fala, né, dos ensinamentos, quando eu falei,
essa dinâmica da casa, como é que essa criança está se comportando na escola. A escola tem um papel importante a desempenhar. Ela não vai tratar só dos ensinamentos, né, sistematizados, das matérias tradicionais no ensino, mas ela também traz de casa, vocês vão ver que inclusive fala isso no vídeo, essa educação moral, né, que vai se retratar lá na escola, e quando isso for tratado na escola, vai ser muito mais fácil. É o que a gente está sentindo muita dificuldade hoje, enquanto educadores, né, da escola, dessa educação sistematizada, é porque as linguagens estão sendo diferentes. A mãe que fica lá fora no portão chamando a gente de vaca, né, xingando porque não pegou o cartão disso, cartão daquilo, porque eu quero o meu cartão, e não dá a importância devida àqueles ensinamentos que lá são trazidos, a criança vai repetir tudo isso, ela vai reproduzir. E aí a gente vai ver que no Japão tem muitos equívocos, não são espíritos totalmente elevados, ainda não, estão aqui com a gente, se melhorando, mas já avançaram em muitas coisas, principalmente no quesito educação escolar. E a gente precisa, né, avançar bastante ainda. Vamos, então, assistir. Olha, nesses dias em que milhões de estudantes brasileiros começam, né, o ano letivo, vale a pena ver como é que as escolas do Japão recebem os alunos novos. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e para os alunos um prazer a mais. Afinal, eles cuidam dessa área. E da horta. E dos bichos. A escola Ushioda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. Desde pequeno. Hoje a primeira série tem visita. Crianças de um jardim de infância que virão para cá no ano que vem. Depois das boas-vindas, cada veteraninho pega um pequeno pelo braço, apresenta as lições e até a mochila que terão. Segundo o professor, eles se sentem mais responsáveis e se preparam para o que irão enfrentar na segunda série, quando deixarão de ser os caçulas. Nas escolas japonesas não há refeitório. O almoço é servido na sala de aula. São os alunos que arrumam tudo e servem os colegas. É um sistema de rodízio. O responsável pelas bandejas hoje diz que prefere distribuir as caixinhas de leite. Eles fazem o próprio onigiri, o grande bolinho de arroz embrulhado com alga. É assim em todas as séries. Terminada a refeição, mais trabalho. Hora da limpeza. E repara que não é só passar um paninho, não. Eles mexem em todos os móveis da sala, abrindo espaço para as vassouras, para os panos, e isso porque já tem um outro grupo cuidando dos utensílios que eles usaram na hora do almoço. A professora brasileira conta que ninguém reclama. Então os próprios pais deles, os avós também fazem isso, desde pequenos. Faz parte da educação, eles cuidarem do que é deles. É uma tradição que não remete apenas ao passado. E Shuji, ao limpar a pia da escola aos 12 anos, já percebeu isso. Eu me divirto pensando na importância de manter a escola para as crianças do futuro. É bem interessante, porque isso me remeteu à nossa educação, né, na escola, em que não só as crianças pensam assim, mas seus pais e até alguns professores que eu já vi também com essa postura. Se cair alguma coisa no refeitório, no chão, não, quem tem que limpar é a faxineira, ela está aqui para isso, ela ganha para isso. Eu já ouvi uma professora falar isso. Não é o aluno que tem que limpar, não sou eu que sou professora que tem que limpar. Tem que chamar a funcionária da limpeza para ela vir limpar. Então, assim, o que a gente está ensinando para essa criança, né? Que ela não pode ser colaboradora de um espaço que é dela? Ela não pode compartilhar ali, ela não é obrigada a fazer, né? Nós temos realmente funcionários para isso, mas ela pode limpar o que ela sujou, né? O espaço que ela vai estar precisa estar limpo e ela precisa colaborar para aquilo. Infelizmente, a gente vê uma dificuldade enorme de assimilação dessa postura, né, dessa mudança de comportamento que a gente vem tentando fazer com essas crianças. Júlio, pode falar. Mas o que a gente percebe, enquanto você falava, enquanto eu assistia o vídeo, eu me lembrava, né?
ninguém pode transferir direitos que não tem. Como você mesmo colocou depois a postura da professora, se os pais, se alguns profissionais não têm essa formação, como é que ele vai passar para as crianças? Aquele comportamento daquelas crianças, ela não adquiriu na escola, ela adquiriu em casa. Foram os pais que passaram para ela, né? Agora, se aqui a gente faz o comparativo com o nosso Brasil, os nossos pais aqui não têm essa formação. Os nossos pais têm a formação de ir para a porta da professora, e eu vi a sua expressão quando você falou, para chamar a professora de vaca, para isso, para aquilo. Então, a nossa situação é bastante diferente. A nossa missão é muito mais árdua, né? É bastante complicado. Eu me recordo que, quando eu era criança, não generalize, tá certo? É verdade. Tá certo, é verdade. Mas eu me recordo, quando nós éramos criança, nós íamos para a escola alfabetizado. Ninguém aqui é desse tempo. Eu né? ia lá em casa. Mas nós íamos para a escola alfabetizados. Aprendíamos com quem? Com os nossos pais. Quando chegava na escola, já sabia ler, escrever, fazer umas continhas. Hoje em dia não tem mais essa coisa. A criança já nasce indo para a escola, praticamente. Não. Tá delegado. Então, maternal, a criança vai de fralda lá para o maternal. Então, é verdade, é um negócio complicado. Nós dificultamos tudo isso. Nós criamos essa dificuldade, nós protegemos demais. Começaram a criar uma série de proteção para as crianças. Tem coisa que eu não posso falar aqui, desculpa. Eu vou ter que te interromper, porque a gente já vai finalizar, daqui a pouco você vai se comprometer aí, vou te interromper. Deixa eu botar o último slide aqui para a gente finalizar, né? E aí, a nossa reflexão final, né? Lê para a gente, por favor, Shirleyzinha. Shirley já leu, né? Deixa eu ver outro aqui. Peraí, Shirley já leu. Lê aí, Patrícia. Estou vendo sua carinha. Percebendo a influência que tenho exercido sobre aqueles que estão sobre a minha tutela, que valores tenho cultivado? No que estou preocupado em exportar da minha casa para o mundo? Apenas um profissional de sucesso ou um homem de bem? Então, a gente vai finalizar com essa reflexão, né? Eu estou formando aquele déspota, aquele político corrupto que vai chegar lá na frente, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarta minha família, quinta minha família, né? Ou eu estou pensando no coletivo, né? Eu estou formando aquele profissional de excelência, né? Com conhecimentos muito próprios da sua profissão, mas aquela pessoa, né, má, que vai destratar, que não é gentil, que não é acolhedora, né, que não colocam ali os conhecimentos, né, como as coisas do espírito, como a gente vem falando, né? Que seres são esses que a gente está alimentando, né? Que elementos, que espíritos são esses que a gente está ajudando, está influenciando de uma certa forma, né? Então, tem alguém para falar aí? Deixa eu ver. Alguém levantou a mão? Não. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem esperar a melhoria do homem, e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? A chave que abre essa urna, que é essa criança, essa mentezinha que está aí fértil, né? É o amor, e a preenche de luz, de valores que as façam enxergar a vida de uma nova perspectiva. Educando-se com amor, conseguimos ir mais além, trabalhando não só os efeitos, mas alternando as causas. Assim, renovamos os destinos. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável, que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração.
Nós devemos auxiliar as crianças a enxergarem novos ideais, consolidando novos tempos neles para o futuro. Deixai vir a mim, as criancinhas. Dirijamo-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenros corações das crianças, e mais cedo do que podemos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível. Eis a proposta que está diante de nós. Muitos esforços estão sendo feitos nesse sentido, mas podemos sempre melhorar, nos integrar, nos envolver ainda mais, aprendendo a amar e encontrar na urna desses corações a resposta que buscamos para a paz e a fraternidade do mundo. Muito obrigada pela atenção, que a gente consiga avançar cada vez mais nesse propósito do novo porvir, que depende de cada um de nós. Então, nós vamos agora ouvir aquela música, Patrícia, para a gente poder finalizar com a prece da nossa querida Shirley. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. E assim, mestre amigo Jesus, estamos encerrando o nosso estudo, esse compartilhamento de ideias, pensamentos e lições, muitas reflexões, Senhor. Que possamos penetrar nas nossas almas esses questionamentos a fim de melhorar nessa caminhada evolutiva.
Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do ensinamento, pela oportunidade de estar entre amigos e principalmente, Senhor, por estar bem ao lado da minha família. Obrigada, família Damasco, por mais uma oportunidade de acolhimento. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Shirley, muito bom ter você aqui conosco, todos os companheiros que aqui tiveram. E quarta-feira a gente está junto novamente para continuar os nossos estudos. Que assim seja.